feita pela Serasa Experian em parceria com o Ibope. A faixa etária entre 16 e 24 anos é a que pior administra as finanças. Mas por que isso acontece? Quem vai ajudar a gente nessa resposta é o administrador José Rios Rodarte. Bom dia. Bom dia. O que está acontecendo com esses jovens? É a falta de experiência mesmo? O que houve? Então, é interessante pensar que a pesquisa apontou jovens em média de 20 anos. Se a gente analisar, exatamente agora nós completamos 20 anos de estabilidade econômica do Plano Real, a implantação do Plano Real. E os pais desses jovens viveu exatamente uma época inflacionária. Então, essa cultura inflacionária quase que desestimulava naquela época o planejamento. Então, é bem provável que esses jovens, nas famílias, na educação que eles receberam, houve pouco estímulo a esse aprendizado de planejamento de longo prazo. É uma herança, né? E Exatamente. quais seriam as principais armadilhas, né, que capturam aí esses jovens? Esses jovens, sem o planejamento, nós, não só eles, mas nós também estamos mais suscetíveis a sugestões de consumo. Então, o que acontece? Quando eu não tenho um planejamento ou um próprio orçamento, eu tenho mais facilidade de dizer sim a essas sugestões e eles estão sempre com o interesse de se identificar com um grupo, né, de afinidade. E às vezes esses grupos, eles têm alguns adereços que não são tão baratos assim. Então eles ficam naquela sugestão para adquirir, uma tentação para adquirir e acaba descontrolando. É como se para fazer parte de um grupo eles tivessem que ter uma roupa de marca, um tênis de marca e acabassem gastando mais do que geralmente tem. exatamente, e geralmente os grupos, o poder aquisitivo não é o mesmo para o grupo. Então alguns pais não podem, mas acabam adquirindo. E tem a concorrência entre eles, entre os amigos? Ah, eu Claro. tenho isso, você não tem, e às vezes um se sente inferior ao outro. Aliás, essa concorrência é muito, eles acham que é muito acima do que na verdade é. Né? É uma sensação de que ela é acima. Então acaba também percebendo que um coleguinha comprou, por exemplo, um novo celular, acha bonito e quer também adquirir o mesmo. E isso acaba vindo desde criança também, né? Exatamente. E era importante que quando criança, se houvesse a educação, esse exercício dentro de casa e esse aprendizado, já começa um planejamento de longo prazo até com a própria mesada. Então, a própria mesada poderia ser estimulado uma poupança, por exemplo, havendo um equilíbrio entre consumo e poupança, porque o consumo em si é neutro, ele não é um problema em si. Né? Então, o consumo poderia continuar, mas também a consciência de poupança. A questão do endividamento, né? Você estar endividado não é o problema é pagar a dívida, Exatamente. Né? O sobreendividamento é um problema, faltar a capacidade de pagamento, porque às vezes o endividamento ajuda a aquisição de um bem. E o que a gente poderia dizer para esses jovens e para todo mundo também que está assistindo, que as dicas são válidas para todos, para começar a pensar diferente? Aquela história de anotar no caderninho, ainda vale essa regra? O que a gente podia dizer para eles começarem uma vida nova a partir de agora? Olha, anotar no caderno, fazer uma planilha financeira, tudo é válido, mas são instrumentos. O que é importante destacar é que nós precisamos primeiro ter essa consciência de longo prazo, a consciência do planejamento. Quando nós planejamos, aí nós sim precisamos de alguns instrumentos. Eu costumo dizer que nós temos que ativar 4 traços do nosso caráter. Primeiro, coragem, depois visão, depois nós precisamos ter disciplina e persistência. O primeiro, que é exatamente coragem é o reconhecer que eu estou principal, num né? estado de dificuldade e dizer, não, eu quero adquirir um bem daqui a um tempo, então um imóvel, por exemplo. A visão é para estabelecer exatamente quanto tempo eu quero adquirir esse imóvel e o que eu preciso fazer. A disciplina entre essas ações. Aí sim é válido fazer anotações, a planilha eletrônica, utilizar apenas um cartão de crédito. Aplicativo no celular hoje, O próprio né, aplicativo nós tem temos vários. E depois a disciplina e depois a persistência. É exatamente continuar com esse processo e não acabar. Porque se nós não fazemos com a consciência de longo prazo, o planejamento e o orçamento, isso se perde no meio do caminho. E é bom que envolva a família toda nesse processo, Exatamente. né? A família precisa participar. Não há possibilidade de somente um integrante da família, porque vai dar muito problema, dá até crise. Então já está aí. Coragem, o primeiro passo. Coragem, exatamente. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado.